Olá, está começando mais um episódio do podcast Aposentadoria Sem Fronteiras, um canal para você entender tudo sobre aposentadoria e previdência social, principalmente para quem vive no exterior. Eu sou a Carol Mafra, jornalista, e olha só, o tema de hoje, gente, pode mexer e muito no seu bolso. Tem a ver com aquele desconto de 25% de imposto de renda sobre os benefícios previdenciários. E eu sou Fabiano Crespo, advogado previdenciarista internacional, que vou te explicar não só por que esse desconto acontece sobre os benefícios dos brasileiros que vivem no exterior, mas também como você pode pedir o cancelamento desta cobrança e, principalmente, a devolução dos últimos 5 anos do que foi cobrado indevidamente de você. Crespo, para começar, quem pode estar neste momento sofrendo esse desconto sem saber? Carol, todo brasileiro que recebe benefício previdenciário, seja do INSS, aposentadoria, pensão ou um benefício de algum outro órgão público, um benefício previdenciário, que em algum momento declarou para o INSS ou para a Receita Federal que vive no exterior, pode estar sendo cobrado o imposto de renda desses beneficiários. Tá, e de onde surgiu isso? Por que essas pessoas são taxadas, por exemplo, em 25% apenas por viver no exterior? Olha só, o imposto de renda cobrado do brasileiro que vive no exterior e que recebe benefício previdenciário surgiu a partir de uma lei em 1999, a Lei 9.779. Esta lei estabeleceu que todo brasileiro que receba benefício no exterior deva pagar 25% de imposto de renda. Então, o único motivo que faz com que essas pessoas paguem esta alíquota de imposto de renda é o fato de residirem no exterior. Então, se eles, vamos dizer assim, se a Receita Federal e o INSS descobrem que o beneficiário reside no exterior, essa cobrança ela é feita automaticamente, nem aviso prévio tem, vamos dizer assim. Nem aviso prévio. A pessoa passa a ter o desconto automaticamente sobre o seu benefício. E uma situação muito pontual que aconteceu agora recentemente foi com os episódios e com toda a crise que nós tivemos da Covid. Durante esse tempo, as pessoas ficaram impossibilitadas de viajarem, de voltar ao Brasil para fazer a sua prova de vida, por exemplo, que é exigida pelo INSS anualmente. E essas pessoas, muitas que vinham ao Brasil fazer essa prova de vida, declaravam um endereço brasileiro, passaram a fazer essa prova de vida mediante procuração. E elas iam até o consulado brasileiro, no lugar onde elas residiam, pegavam um atestado de vida ou até mesmo faziam a procuração no consulado, remetiam para o INSS ou para um familiar no Brasil, esta pessoa ia até a agência do INSS fazer a prova de vida. A partir desse momento, ela não está só fazendo a prova de vida, mas também comunicou à Previdência que vivia no exterior. Mês seguinte, ou 2 meses depois, essa pessoa passou a sofrer o desconto do imposto de renda de 25%. Então, tem gente que pode estar sofrendo esse desconto há muitos anos, né? Há muitos anos. E aí tem uma notícia boa nessa história, pelo menos um alívio, que é a questão do STF. O que foi decidido, o que muda com essa decisão do ano passado, é isso, né? Isso. Bom, essa cobrança que já vem sendo feita desde 1999 fez com que muitas pessoas procurassem o Poder Judiciário, entrassem na Justiça, questionando a alíquota de 25%. Só para as pessoas entenderem, Carol, quem vive no Brasil recebe um benefício previdenciário, ele tem uma tabela progressiva de imposto de renda. Então, dependendo do valor que ele recebe de benefício, ele pode ser isento do pagamento de imposto de renda. Daí, se ele ganha um pouco mais, ele vai pagar 7,5%, 15%, 22% e 27,5%. Ou seja, uma tabela que vai aumentando a alíquota do imposto de renda de acordo com o valor que essa pessoa recebe. Já para quem reside no exterior, a alíquota é de 25%, conforme essa lei 9.779, e ela estabeleceu um outro critério muito diferente do que nós temos aqui no Brasil. Ela definiu, primeiro, que a alíquota é de 25% para todo mundo. E segundo, ela não observou um critério de progressividade do imposto, ou seja, quem ganha mais pagaria mais imposto, como é praticado no Brasil e em quase todos os países ocidentais. Então ela criou uma alíquota única para todo brasileiro que vive no exterior.
E por causa disso, as pessoas começaram a entrar na justiça com razão, questionando a cobrança e dizendo o seguinte: olha, no Brasil existe uma tabela progressiva, no Brasil existe uma forma diferente de cobrança e a nossa Constituição brasileira proíbe que a cobrança seja feita desta forma, de apenas uma alíquota de 25% para todo mundo. E aí esses processos, os mais antigos, que foram feitos há mais tempo na Justiça, acabaram chegando no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, dentro do Poder Judiciário, é o último órgão que dá a última palavra sobre qualquer questão dentro da área do direito. E o Supremo entendeu que esta lei fere a Constituição Federal por conta de 2 princípios que não são respeitados por conta dessa lei. O primeiro princípio é o princípio justamente da progressividade do imposto, ou seja, criou uma alíquota única para todos os brasileiros que estão no exterior. Quem recebe salário mínimo, por exemplo, no exterior, paga 25% de imposto de renda, e quem vive no Brasil não paga esta cobrança, não sofre essa cobrança do imposto de renda. E a outra questão que foi levantada também é justamente o fato desta lei ferir o princípio da igualdade tributária, onde 2 pessoas em igual situação de renda têm uma cobrança diferente uma da outra. Por exemplo, você vivendo no exterior, Carol, ganhando R$5.000, você vai ter uma cobrança de 25% do imposto de renda. Eu recebendo R$5.000 aqui no Brasil, vou pagar uma alíquota menor porque eu entro dentro da tabela progressiva e lá está previsto que eu pago uma alíquota menor do que 25%. Então, esses 2 princípios são feridos de morte por essa lei e por esta razão o Supremo entendeu que a lei não pode ser aplicada nos casos de brasileiros que residem no exterior. Então, desde então, esse desconto ele é considerado ilegal. No entanto, ele não ocorre ainda de forma automática, ou seja, as pessoas que estavam tendo desconto não pararam de ter esse desconto, certo? Exatamente. Olha só, no Brasil nós temos o que nós chamamos da separação dos poderes. Então, a decisão do Supremo, ela tem validade dentro do Poder Judiciário e não obriga o Poder Executivo ou o Poder Legislativo a seguir esta decisão do imposto de renda exclusivamente. Então, o que acontece hoje na prática? Infelizmente, a Receita Federal continua cobrando das pessoas que vivem no exterior 25% de imposto de renda. O Congresso brasileiro não se movimentou até hoje para criar uma nova lei que estabeleça uma forma de cobrança diferente do que esta lei que foi considerada inconstitucional pelo Supremo. Não deve estar com pressa, né? Ninguém está com pressa. E a Receita, com certeza, ganha muito mais ficando em silêncio, porque inúmeras pessoas pagam este imposto e nem sabem que estão sendo cobradas. Então, a Receita ganha com essas pessoas ao invés de editar uma norma cancelando essa cobrança dos 25%. Tá, e vamos lá. Como descobrir se a pessoa tem esse desconto? Bom, primeiro passo é entrar no sistema chamado Meu INSS, através do aplicativo ou do website, onde dentro dessa plataforma, que é onde a pessoa faz um cadastro através do CPF dela, ela consegue tirar o seu extrato previdenciário. Isso falando de aposentados e pensionistas do INSS. Servidores públicos da esfera federal, estadual, municipal, aí tem o portal do servidor, onde eles podem entrar lá e também verificar se existe essa cobrança. Normalmente, aparece no extrato previdenciário a nomenclatura escrito assim: Imposto de Renda no Exterior. Se você entrar no teu extrato de pagamento do INSS ou do teu benefício previdenciário, se você for servidor, e constar esta expressão imposto de renda no exterior, você tem o direito de ingressar com pedido na Justiça, solicitando não só o cancelamento da cobrança, mas principalmente a devolução do que foi cobrado nos últimos 5 anos. E como que funciona esse processo na prática? Então, vamos supor que eu chequei o meu extrato e eu tenho esse desconto de 25%. O que eu devo fazer? Primeira providência, procurar um advogado de sua confiança, com especialidade em direito previdenciário e direito tributário, para que possa ingressar com uma ação judicial no Poder Judiciário brasileiro, solicitando o cancelamento da cobrança e pedindo a devolução dos últimos 5 anos. As decisões têm vindo todas favoráveis depois da decisão da STF. Olha só, o Supremo Tribunal Federal ele serve como um guia dentro do Poder Judiciário e todos os tribunais brasileiros estão seguindo a orientação e o entendimento firmado no Supremo em outubro do ano passado. Então, o que nós temos hoje de vantajoso em relação a essas ações que são feitas na Justiça? Não existe mais uma possibilidade de recurso por parte da Receita Federal. Então, quando a pessoa entra com ação judicial,
Na maioria dos casos que eu tenho visto, a Receita Federal já concorda com esta solicitação que eu faço na Justiça. Então, eu preciso me movimentar, preciso entrar com ação judicial e a Receita vem no processo e diz que concorda com o pedido do cancelamento da cobrança. Ou seja, isso reduz o tempo de duração do processo, não tendo recurso da Receita Federal. Esse é o primeiro passo. E a questão da restituição dos valores que foram descontados, eu posso pedir? Quanto tempo antes? Enfim, como que funciona essa parte daí? Olha só, dentro do mesmo processo que você solicita o cancelamento da cobrança dos 25%, você solicita também a devolução, a restituição dos últimos 5 anos. Então, nós temos normalmente feito uma solicitação que nós chamamos de um pedido liminar. O que é isso? Ao entrar com a ação judicial, como a matéria já está pacificada no Supremo Tribunal Federal, nós solicitamos ao juiz que determine o cancelamento da cobrança de imediato, antes de acabar o processo, que pode levar às vezes 1 ano, um pouquinho mais. Então, antes de se encerrar esse processo e a pessoa receber os atrasados, ela já tem a grande possibilidade de parar de pagar essa cobrança, essa alíquota de 25%. E esta decisão liminar, na grande maioria dos processos, acabamos conseguindo quando nós solicitamos ao juiz essa medida. Eu ia te falar, e certamente deve ser uma curiosidade de muita gente, né? Você tem decisões favoráveis no escritório, como você falou. O que está levando a média de tempo para essa primeira decisão, para o fim do desconto? Olha só, nós temos casos que levam às vezes em torno de 30 dias, outros casos em alguns outros tribunais um pouco mais de tempo, 60 dias, mas em média nós poderíamos colocar ali de 45 a 60 dias para que nós tenhamos uma decisão judicial determinando o cancelamento. A partir dessa decisão, normalmente é mais 30 a 60 dias para que a Receita Federal e o INSS cumpram a decisão do juiz e, a partir dali, a pessoa não tem mais esse desconto no seu benefício previdenciário. Certo. Então, só resumindo aqui, não é só para aposentados e pensionistas do INSS, certo? Exatamente. Servidores públicos de outras esferas, como servidores públicos estaduais, municipais e federais, que residam no exterior e que percebam que consta no extrato previdenciário desconto de imposto de renda no exterior, certamente terão direito de ingressar com esta ação. Eu vi um caso de uma senhora que conseguiu a paralisação do desconto, mas não paga mais o desconto, mas ficou para trás a restituição. Se tiver dentro dos 5 anos, ela ainda pode reaver, certo? Exatamente. Como a lei é de 1999, tem aposentados e pensionistas vivendo no exterior que sofrem esse desconto desde quando a lei foi criada. Por quê? Porque são pessoas que às vezes deram a chamada saída fiscal, né, que informaram a Receita Federal que não vivem mais no Brasil. São pessoas que eventualmente fizeram a prova de vida informando o INSS que vive no exterior. Estas pessoas vão ter o direito de pedir o cancelamento e a restituição dos últimos 5 anos. Por isso que quem já sofre esse desconto há mais do que 5 anos, precisa o quanto antes entrar com essa ação. Porque cada mês que ela sofre a cobrança, é 1 mês a mais que ela perde o direito de pedir a restituição desses valores. E isso vale para brasileiro que está em qualquer canto do mundo, né? Em qualquer parte do mundo. Onde existir um brasileiro recebendo um benefício brasileiro e sofrendo esse desconto dos 25%, pode entrar com esta ação judicial. E esperar que isso aconteça de forma automática ainda não é uma previsão. Não tem a previsão. A Receita Federal, acredito eu, que caso venha fazer alguma movimentação no sentido de suspender a cobrança, cancelar essa cobrança dos 25%, não vai efetuar o pagamento voluntariamente dos últimos 5 anos. Então, pode ser que a Receita Federal crie uma instrução normativa, uma portaria, alguma norma, dizendo que essa cobrança não vai mais ser aplicada, dos 25%, mas não vai efetuar a devolução, o pagamento desses últimos 5 anos. É somente através de uma medida judicial. Tá. Eu vou para o 4 mitos e verdades que as pessoas gostam e, de uma forma resumida, a gente consegue chegar em algumas dores aí de quem está passando por isso, né? Escuta muita coisa, né? A fake news, infelizmente, ela existe, é muito presente quando a gente fala principalmente das mídias sociais. Se eu moro fora, eu não tenho direito de brigar contra os descontos. Mentira. Mesmo morando no exterior, você pode sim questionar e pedir a isenção judicialmente sem ir ao Brasil. Verdade pura. Esse desconto está relacionado à minha saída fiscal. Mentira. O desconto de 25% é aplicado automaticamente no benefício. Verdade. Você demonstrou para o INSS ou para a Receita Federal que vive no exterior,
automaticamente o desconto vai ser realizado todos os meses no teu pagamento. E aí, por isso que é importante, e você trouxe uma questão interessante, as pessoas muitas vezes deixam de exercer o direito de pedir um cancelamento de uma cobrança reconhecidamente ilegal, porque elas pensam que precisam vir ao Brasil para entrar com uma ação judicial. Hoje, nós conseguimos atender qualquer brasileiro, qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, a partir do momento em que ela se manifesta com interesse, com a vontade de ingressar com uma ação. Com muita segurança, com muita transparência, ela pode ingressar com uma ação judicial sem sair de casa. Por quê? Porque o procedimento e os processos são todos eletrônicos. Então, os documentos que ela vai encaminhar para o advogado que vai fazer esta ação, ela pode enviar pelo e-mail, pelo WhatsApp, de maneira muito segura. E o processo, sendo ele todo eletrônico, inclusive ela vai poder acompanhar o andamento desse processo no exterior, através do website do tribunal onde esse processo está tramitando e do número do processo, ela tem total acesso às informações e às decisões que ocorrem nesse processo. Você falou da documentação, é uma documentação complexa de reunir? Extremamente simples, Carol. Olha só, a maioria das pessoas tem o acesso ao seu extrato de pagamento do benefício previdenciário. E se elas não têm, é possível que, a partir do CPF, possa se cadastrar esse acesso, por exemplo, no meu INSS, para que tenhamos o acesso ao extrato previdenciário. Além desse extrato, que comprova o desconto do imposto de renda no exterior, basta comprovante de residência, identidade CPF ou passaporte dela e uma comprovação se ela declara ou não o imposto de renda no Brasil. Por exemplo, se ela declara imposto de renda no Brasil, a última declaração, o último recibo já é o suficiente. Se ela não declara, existe um modelo padrão da Receita Federal disponível na internet de fácil acesso, em que ela assina declarando que ela não faz mais as declarações de imposto de renda no Brasil. Ou até mesmo, para quem deu a saída fiscal, o documento comprovando que ela fez a solicitação ou a comunicação, melhor, para a Receita Federal de que ela estaria passando daquela data em diante e viver fora do Brasil, já é o suficiente também. Então, são documentos básicos que a pessoa tem normalmente em casa, de fácil acesso, e o extrato previdenciário que pode ser um pouco mais difícil para conseguir, mas com uma orientação adequada ela consegue tranquilamente. Essa questão da saída fiscal gera muito receio nos brasileiros que estão fora, né? É uma pergunta que eu respondo com muita frequência sobre os impactos da saída fiscal nas aposentadorias. O impacto principal para quem já está aposentado e faz a saída fiscal é justamente estar sujeito à cobrança dos 25% de imposto de renda. A Previdência e a Receita vão continuar cobrando até que essa pessoa entre com ação judicial. Mas agora, deu ou não deu a saída fiscal, e isso é um ato de comunicação para a Receita Federal de que você está vivendo no exterior e isso te isenta de fazer as declarações de imposto de renda no Brasil, em absoluto prejudica qualquer situação de futura aposentadoria brasileira. Você pode continuar contribuindo para o INSS vivendo no exterior, você pode se aposentar no exterior, mesmo que você tenha dado saída fiscal. Então, a saída fiscal ela tem reflexos fiscais, não no benefício previdenciário diretamente. Perfeito. Muito obrigada, Crespo, pelas explicações aí a respeito dessa questão da isenção. E quem tiver ainda dúvidas, pode procurar vocês, né? Para poder esclarecer melhor, receber mais orientações. Falando com o nosso público ouvinte que acompanha nosso podcast, que sofre esse desconto do imposto de renda de 25% todos os meses em seu benefício previdenciário, não deixe dinheiro na mesa, não perca a oportunidade de procurar os seus direitos, verificar se você tem desconto, se você tem dúvida, verifique através do teu extrato previdenciário ou com auxílio de algum advogado especialista e nós estamos à disposição para esclarecer dúvidas, nos mande uma mensagem para que a gente possa lhe auxiliar nesse processo em busca do seu direito, que é justamente acabar com esta cobrança já reconhecidamente ilegal pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Quais são os canais de comunicação? Temos o Instagram, fabiano.crespo, através do Facebook, Fabiano Crespo Advogado, e também do YouTube, Fabiano Crespo, onde você pode, além de acompanhar toda a nossa produção de conteúdo a respeito da Previdência Social brasileira e americana, e também de outros países, sobre os acordos principalmente, você pode também entrar em contato conosco. Siga esse canal se você ainda não está seguindo e principalmente, né, Crespo, compartilhe com a comunidade brasileira ao seu redor que certamente vai precisar de informação a respeito de previdência, aposentadoria. É sempre bacana ter algo a mais para esclarecer e, como a gente sempre fala, informação é poder. Informação é poder e compartilhar é um gesto também
de solidariedade com muitas pessoas que estão, às vezes, sofrendo um desconto e nem sabem disso. Com certeza. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do podcast. Até lá. Grande abraço.